Olá, tudo bem? Essa aula foi pensada para você que quer tirar uma nota excelente na redação do Enem, na redação do seu vestibular da UERJ, em redação de concurso. O objetivo aqui é te mostrar como montar um planejamento textual para que você organize os seus pensamentos, organize as suas ideias e crie uma redação acima da média para garantir a nota máxima sem problemas e para não perder tempo durante a prova objetiva ou a prova discursiva. Então, vem comigo que eu tenho certeza de que você vai gostar dessa aula. Quando eu falo planejamento textual, o que eu quero dizer é que antes de você iniciar a escrita do seu texto na folha de redação que a banca te dá, você vai ler a proposta tema, vai ler os textos de apoio, tudo com calma. É um momento de você não entrar em desespero. Então você lê aquela proposta, faz algumas questões e retoma para a prova de redação, para aí sim iniciar o seu planejamento textual. Por que eu digo que é importante dar esse tempo entre a leitura do tema e o momento em que você vai começar a executar o planejamento textual e depois a escrita do texto? Porque é a fase que o seu cérebro vai começar a relembrar os assuntos que você sabe em relação àquele tema. É um momento, quando você vai dar essa pausa para fazer outras questões, é um momento de você descansar o seu pensamento, porque eu sei que a redação deixa o aluno, a aluna agitado ali naquele momento, é de tensão mesmo. Então, quando você dá essa pequena pausa, você relaxa um pouquinho. E aí volta com a cabeça mais fresca, depois de já ter lido alguns textos da prova de português, que é o que eu sempre aconselho, porque geralmente a prova é temática, você já está com a cabeça mais fresca. E monta o seu esqueleto. Eu sei que vocês adoram utilizar essa palavra, né? Esqueleto da redação, que nada mais é do que um planejamento textual e que com essas dicas aqui você vai aprender a executar numa boa. Primeiro ponto e os objetivos que eu quero que vocês pensem é a ajuda que o planejamento vai te dar para você refletir. É momento de pensar o que você sabe a respeito deste tema. Ah, eu sei isso porque eu vi num jornal, eu sei esse outro ponto porque eu li, porque eu ouvi nas aulas de história. Então, tudo isso você vai começar a relembrar, você vai ter acesso a esses conhecimentos e vai colocando no papel no seu rascunho. Beleza. Depois que você fez tudo isso, releia a proposta tema de novo e se pergunte: qual é a minha opinião a respeito desse tema? O que eu penso a respeito disso? Qual é a opinião que eu tenho? Todos nós temos uma opinião a respeito de algo, principalmente o tema que a sua banca vai trazer na redação. Você já sabe, você tem uma opinião formada a respeito daquilo. Você só vai precisar saber e identificar o porquê. Por que você pensa desse jeito? Por que você defende essa tese? A tese nada mais é do que a sua opinião, do que aquilo que você pensa a respeito do tema. Claro que na redação você vai colocar com palavras mais bonitas, mais organizadas, mas é exatamente isso. Então não precisa ficar com medo, é bem tranquilo. Quando você faz o planejamento textual, então você está nesse processo, você vai saber também quais os tópicos que você vai abordar no seu repertório. Então você definiu o seu ponto de vista, o que você pensa a respeito desse tema. Só que agora você precisa pensar em convencer o seu leitor. É nada mais do que convencimento. Quais são os argumentos que você vai utilizar? Qual é o repertório para convencer aquela pessoa de que o seu ponto de vista ele é bom, ele é positivo e que vale a pena concordar com você? Como você vai construir isso? Eu posso chegar aqui e falar: gente, ler é maravilhoso, você precisa ler. Você vai me perguntar assim: por quê? Quero que você me convença. Por que a leitura é importante? Então eu vou precisar buscar argumentos para te convencer da importância da leitura. O que eu posso dizer? Que quanto mais você lê, mais informado e com um repertório cultural você fica. Então, diante de provas
como principalmente as de redação, você vai se sair melhor. Eu posso dizer que quando a pessoa lê, ela assimila várias estruturas da língua portuguesa e, consequentemente, ela vai escrever melhor. Eu posso dizer também que vai te fornecer conteúdo para você conseguir conversar com as pessoas, para você saber a respeito de determinados temas e não ser apenas uma caixa vazia, em que vai recebendo diversas informações, vai depositando, mas não lê, para conseguir formar as suas próprias opiniões. Olha quantos argumentos eu utilizei para te dizer porque a leitura é importante. Então é isso que você precisa pensar na hora da sua redação. Você tem a sua tese e vai precisar de quê? Argumentos para mostrar ao leitor que o seu ponto de vista ele é adequado e ele faz sentido. E outra, para a gente finalizar, é dar mais chance para a sua sorte. O que significa dar mais chance para a sua sorte? Quanto mais você organiza o que você vai escrever, mais fácil fica de chegar ali na hora de passar o texto para a folha oficial, mais chance você tem de não errar, de não repetir ideias. Galera, é muito importante não repetir as ideias. Você nem imagina o quanto. Porque se você fica batendo na mesma tecla a sua redação inteira, o seu texto ele não vai progredir, ele vai ficar parado. Ele vai repetir conceitos e é cansativo ler algo assim. Algo que gira, gira, gira e cai no mesmo ponto. Para a gente refletir então, o que eu quero que vocês pensem é que construir um texto é a mesma coisa que acionar o seu conhecimento de mundo. É você relembrar o que sabe a respeito do que você já viu em algum momento da sua vida. Então é como fazer um quebra-cabeça, que você vai juntar notícia, você vai juntar filmes, documentários, séries, livros. Você vai reunir tudo isso e vai colocar ali na sua redação. Você vai selecionar os melhores repertórios para colocar na sua redação. Então é esse quebra-cabeça. O momento do planejamento textual é a organização do quebra-cabeça. Você tem várias peças na sua mente, só que está tudo solto. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Com peças soltas, por mais que você tenha muito repertório, a peça ela é o repertório. Por mais que você tenha muito repertório, se você não parar e organizar, esse quebra-cabeça não vai fazer sentido nenhum. E aí você não vai conseguir ter uma nota acima da média. A nota que vai te fazer alcançar a sua aprovação. O seu ponto de vista é o quê? É nada mais, nada menos do que a sua tese. Isso é o ponto de vista. Então você vai se perguntar, qual a minha opinião sobre isso? O que eu acho? O que eu já li sobre? E não necessariamente ler, mas o que você já assistiu. O que você ouviu nas aulas de história, filosofia, sociologia. O que você já debateu a respeito disso em algum momento? Reúne todas essas informações para você pensar no porquê você tem essa opinião. Um exemplo, disserte sobre estratégias para combater a fome no Brasil. O que você precisa pensar aqui? Você já sabe que o país está passando por um momento de calamidade em relação ao número de pessoas que estão passando fome, que tem aumentado a cada dia. Você vai precisar organizar as suas ideias para formular uma opinião a respeito disso aqui. Estratégias para combater a fome. Então, o que você já leu sobre o que pode ser feito para erradicar o número de pessoas que passam fome? Qual documentário, qual notícia você teve acesso que te ajudou a formular uma opinião dos motivos que levam ao aumento da fome no país? Tudo isso é extremamente importante. Então, seguindo. O repertório é o que você pode usar para defender o seu ponto de vista. Então, você pensa, o que eu posso usar de conteúdo para defender a minha tese, para defender a minha opinião? Notícia, filme, música, série, teoria filosófica, sociológica, história, tudo isso aqui pode ser utilizado como repertório. Agora a gente vai ver
um planejamento na prática. E esse aqui é o planejamento que eu passo para os meus alunos. Estou trazendo para você que está aí me assistindo e é meu aluno também. Então, deixa seu comentário aqui embaixo, me conta se você está gostando. Eu quero também saber se você já aplica algum método de planejamento textual. Se ainda não aplica, tenta esse aqui que eu estou te mostrando e depois volta aqui nos comentários para me contar o que você achou. Combinado? Então vamos lá. Para facilitar, eu criei um mnemônico que vai ser assim. Você vai repetir aí comigo. Vou falar a primeira vez, depois você repete, tá bom? Tese, tese, ar, conclusão. Pegou? Então agora repete comigo, ó. 1, 2, 3. Tese, tese, ar, conclusão. O que significa isso, Catarina, sua doida? Calma que eu vou te explicar. Tese, tese. Por quê? Primeiro, você vai definir a sua tese. Primeiro, você vai definir qual é a sua opinião a respeito daquele assunto. Beleza? Então, definiu a tese. Agora que você já sabe o que você vai defender, você vai criar a contextualização dessa tese. Isso aqui tudo fica na introdução. Gente, eu não posso apresentar logo de cara a minha tese, o meu ponto de vista. Por quê? Porque é interessante você criar um ambiente favorável para a apresentação da sua opinião. O que é esse ambiente favorável, Catarina? Pelo amor de Deus! Esse ambiente favorável nada mais é do que uma contextualização. É para você amaciar ali a ideia, para você introduzir com calma o seu texto. Quando você conhece uma pessoa, você já não chega agarrando, beijando porque você achou bonito ou bonita, não é mesmo? O que você faz? Primeiro você conversa, tem um papo, descobre o nome, o que aquela pessoa gosta, depois vem o beijo, não é? Geralmente é assim, né? Não sei. Geralmente tem essa amacia primeiro para depois chegar lá e mostrar que veio. Então primeiro você vai com calma, conhece, descobre e depois sim é que rola o beijo, o clima, né? A mesma coisa vai acontecer com a sua redação. Na introdução, primeiro você vai contextualizar. Primeiro você vai trazer um filme, uma música, uma série que esteja relacionado à sua tese. Geralmente um conteúdo que te ajudou a formar aquela opinião que você vai defender. Aí na sequência, depois que você já amaciou, já abriu o caminho, você apresenta a sua opinião. Por isso então, tese, tese. O que significa? Tese, tese, defino a tese, contextualizo a tese. E o ar, Catarina? Ar significa argumento 1, repertório do argumento 1. Então, ó, argumento 1, repertório do argumento 1. Por isso que é ar. A de argumento, R de repertório. A de argumento, R de repertório. Argumento 1 é o quê? É o que você vai utilizar, é a ideia que você vai utilizar, o tópico frasal, para defender a sua tese, para defender a sua opinião. Volta aqui comigo, quando eu te disse a respeito da importância da leitura. Falei isso para você. Aí você me pergunta assim, mas por que eu tenho que ler então, professor? Eu quero saber. Aí eu vou te dizer, você precisa ler para se tornar uma pessoa mais culturalmente informada, para que você possa ter argumentos, para que você possa ter repertórios para conversar a respeito de mais assuntos, para que você possa escrever melhor ao assimilar novas estruturas gramaticais. Tudo isso é argumento. Então é isso que você vai definir aqui. Então, escolhi meu argumento. Ler é bom para que eu possa ter contato com mais informações culturais. Esse é o argumento. Repertório. Eu posso utilizar aqui alguma obra literária, eu posso utilizar alguma teoria filosófica para embasar esse meu fato, essa minha estrutura, essa minha afirmação de que ler nos torna pessoas com mais conhecimento cultural. A literatura encaixa super bem nesse ponto. E aí vem o argumento 2 e o repertório do argumento 2. Então, a mesma coisa, eu vou selecionar
outro tópico frasal, outro argumento que fortaleça, que sirva para apoiar a opinião que eu estou defendendo. E aí eu venho com o repertório. E para finalizar, a gente tem a conclusão, que de acordo com o seu vestibular vai mudar um pouquinho. No Enem a gente sabe que tem a proposta de intervenção, então o Enem ele é diferente, e o outro vestibular, que é o daqui do estado do Rio de Janeiro, que é o vestibular da UERJ, que eu dou aula, faço projetos voltados para essa prova. Por quê? A conclusão da redação da UERJ, ela é totalmente diferente do Enem. Não há proposta de intervenção, mas sim a banca deseja que você reflita a respeito de tudo que você escreveu. Agora eu trouxe um exemplo para vocês. O tema seria: comente as principais causas da fome no Brasil. Então vamos lá, primeiro eu defino a minha tese. Na minha opinião, e aí você vai se perguntar, quais são as principais causas para a fome no nosso país? E aí, o que você vai pensar a respeito disso? E depois uma contextualização. O que eu trouxe de exemplo para vocês? A fome se apresenta como um retrato do abandono político e social dos cidadãos e escancara a desigualdade existente no Brasil. Então, a principal causa aqui é o quê? É o retrato do abandono político e social. Essas são as duas causas. E, como toda causa, a gente sempre traz logo a consequência. Qual é? É essa aqui, ó, escancarar a desigualdade que existe no país. Então, essa é a tese. A fome, ela é o quê? Um retrato do abandono político e social. Essa é a causa da fome. É o abandono político dessas pessoas. É o abandono social. E qual a contextualização que eu posso trazer na minha introdução para que eu não jogue logo de cara a minha tese? Como eu disse para vocês, tem que amaciar. A gente já não chega beijando, não é mesmo? Chega primeiro ali conhecendo, perguntando o nome. Pensa assim na sua introdução. Eu trouxe como exemplo o filme Bacurau. Não sei se você aí do outro lado já assistiu. Se não assistiu, corre para ver. Acredito que tenha no Globoplay. Esse filme é sensacional. Ele é muito bom. Em alguns momentos você vai ficar meio, o que está acontecendo? Caramba! Mas depois tudo se encaixa. E é interessante quando você assiste ao filme com um olhar crítico. Passe a fazer isso. Assistir aos filmes, às séries, com um olhar mais específico de quem quer formar repertório, de quem quer formar conteúdo para uma prova de redação. E o outro exemplo seria Vidas Secas. Também não sei se você aí do outro lado já leu, se não, sugiro muito essa leitura, porque ela é fantástica, de forma que você aprende a respeito das desigualdades e do quanto essa questão da fome, essa questão da pobreza, das pessoas que vivem à margem da sociedade, como tudo isso é algo que está tão enraizado, é algo tão estrutural no nosso país. Então é interessante porque mesmo sendo uma obra literária, você consegue resgatar e trazer isso para a vida. Vale a pena, recomendo. E aí vamos para o outro ponto do nosso esquema de planejamento textual. Argumento 1 e o repertório do argumento 1. Aqui o exemplo de argumento que eu trouxe foi o reflexo político de um país que não investe em educação e cultura, criando uma sociedade dependente de auxílios políticos. E aí, como repertório, eu trouxe A Elite do Atraso, do sociólogo Gessé Souza. Esse livro é muito bom, recomendo a leitura. Vocês conseguem achar até resumo, resenha dele no Google. Vale muito a pena porque é uma obra que abarca diversos problemas estruturais do nosso país. Outro exemplo seria falar dos aspectos históricos, como a escravidão. E aí eu cito até aqui o livro do mesmo nome, do autor Laurentino, minha letra linda, do autor Laurentino Gomes. Esse livro é maravilhoso também, ele vai falar muito dessa parte do resgate histórico. E aí seguimos aqui com o argumento 2 e o repertório do argumento 2.
Argumento 2. Alta concentração de renda e riqueza para uma minoria, o que revela a má distribuição de recursos e de oportunidades. Isso aqui é o pilar da desigualdade social no Brasil. Então, ele pode ser utilizado sim como um argumento para justificar por que nós temos um grande número de pessoas passando fome, ok? E qual seria o repertório para esse argumento, para esse tópico frasal? Uma notícia que aborda o aumento da fome no país, e aí se você procurar, tem várias. Pessoas na fila para comprar osso e estabelecimentos que vendem ao invés de doar. Isso aqui também vocês encontram facilmente se vocês pesquisarem. Inclusive, tem até uma matéria que tem uma foto. É muito triste a realidade dessas pessoas e o pior de tudo é ver que tem muita gente enriquecendo às custas dessa parcela de pessoas da nossa sociedade que estão vivendo à margem da pobreza. E tem uma minoria que está enriquecendo em cima disso. Você vê, antigamente os ossos, eles eram doados. Agora esses ossos são vendidos. Gente, a pessoa que está ali na fila de um açougue para pegar o osso para ela poder se alimentar, ela está passando por uma condição de necessidade absurda. E o outro vende o osso. É algo inexplicável. Em um momento que nós estamos passando de desemprego, de doença, de falta de saúde, de educação, alguém vender osso para uma pessoa que não tem condições de nada, é de um egoísmo tão grande, tão absurdo. Então esse é outro exemplo. E aí você pode falar do egoísmo social. Existe esse termo, que é exatamente isso que eu acabei de explicar para você. Procura no Google, egoísmo social. Você vai encontrar diversos conteúdos que vão te ajudar a entender melhor esse conceito. Mas é exatamente isso que eu expliquei para vocês. É bom que vocês aprofundem, lógico, mas tem esse viés social. E como exemplo a gente pode citar o filme da Netflix, O Poço. É outro exemplo muito legal de vocês utilizarem para contextualizar nesse segundo parágrafo de desenvolvimento. E para fechar, se a gente fala de uma conclusão modelo ERJ, você vai propor uma reflexão a respeito da desigualdade no país. E se a gente fala do modelo Enem, você vai criar uma proposta de intervenção para combater a fome. Então, você vai apresentar alguma estratégia. E aí não pode esquecer do quê? Quem, como, o destinatário dessa ação, ou seja, o agente, quem vai ser o destinatário dessa ação proposta, como que essa ação vai ser feita, qual a finalidade dessa ação. Vocês não podem esquecer disso na conclusão do Enem. Então, essa proposta visando a minimização e erradicação da fome, como exemplo, ampliação das redes de apoio social e parceria com empresas privadas para fomentar a criação de emprego, porque a partir do emprego, aquela pessoa recebe um salário e ela tem condições de viver dignamente, ou pelo menos ter um pouco mais de dignidade. A partir do momento que ela recebe um salário fixo, ela tem uma carteira assinada, ela tem direitos trabalhistas, ela vai melhorar de vida. Então, quando você tem a proposta do Enem, você precisa pensar em quem, como, porquê, para quem e detalhar, beleza? Não é só colocar lá, o governo em parceria com empresas privadas deve promover ações que criem empregos para as pessoas carentes. Não, não é isso. Detalha. O governo, em parceria com empresas privadas, vai criar novos empregos e, em contrapartida, o governo vai reduzir os impostos. Cria sempre uma história para você apresentar essa proposta de intervenção. E lembra, se uma empresa privada vai criar uma parceria com o governo, ela precisa receber alguma coisa em troca. Então, você pode sempre utilizar essa ideia de redução de imposto, isso vai te ajudar, ok? Agora, chegou a sua vez, é isso mesmo. É o momento de você colocar esse texto em prática
E eu deixei aqui, para quem quiser, o meu e-mail. Você pode criar esse texto, elaborar, enviar para mim e eu vou olhar com muita paciência, com muita calma e te dar uma diretriz, dizer, olha, segue por esse caminho, olha, seu texto está muito bom, dá mais atenção para o repertório. Pode me enviar que eu vou ficar muito feliz de receber o seu e-mail com a sua redação, tá bom? É isso. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, entra na nossa comunidade do Telegram, porque lá rola bastante coisa legal. E eu tô aqui, gente. Comenta, curte, envia pros seus amigos. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.